Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, bem-vindos mais uma vez. Pois é, no vídeo anterior eu consegui deixar uma história que já era longa, mais longa ainda. Eu achei por bem colocar os capítulos 2 e 4 do primeiro livro das Crônicas juntos, para a gente ter uma ideia mais completa da genealogia do Judá. Você sabe que da família do Judá é que vem o Davi? Você sabe que da família do Judá é que vem o José, o pai adotivo de Jesus? Eu fiz aqui um rascunho de como fazer uma árvore genealógica desde o tempo do Noé. E você, quando tiver um tempinho vago, não fique pensando coisas que não valem a pena. Pense na Bíblia e use essa oportunidade de fazer a genealogia de cada um. E depois você pode separar. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Olha aí o exemplo que eu fiz, é bem básico. O celular também não é grande coisa. Mas eu coloquei assim, olha, para você só ter uma noção. Coloquei o Noé sozinho, porque a gente não sabe quem é a mulher do Noé. Noé teve Sem, Cam e Jafé. Nós vamos tratar mais da família do Sem, porque a Bíblia inteira vai falar dessa família. Abraão veio daí. Abraão como Sara tiveram Isaque. Abraão teve também o Ismael, mas o Ismael não entra na história. Vai entrar mais é o Isaac mesmo, né? A Bíblia toda vai tratar do Isaac. O Isaac, junto com a Rebeca, tiveram quem? Jacó e o Esaú. E da família do Jacó é que vem as 12 tribos que vão dar sequência a toda a Bíblia. E depois você vai colocar o Jacó com as 4 mulheres e cada uma das mulheres, cada filho que ele teve. Assim vão se formando as 12 tribos e depois cada filho com a sua mulher e quem os filhos tiverem. Assim a gente vai aumentando a família. É distração para a vida toda. Faça isso, você vai gostar. Eu gosto. Essa história vai ser um pouco difícil porque vai tratar de um assunto pesado, que é a prostituição. Mas é assim, eu já falei para você que a Bíblia é história de gente como a gente e tudo, não tem nada que não tenha vindo daí. Nós viemos do capítulo 9, eu já falei para você que todos nós somos uma única família, somos descendentes ou do Sem, ou do Cam, ou do Jafé. Como é que a gente vai chegar até aí? Vai ser difícil. Mas é daí que nós viemos e é daí que nós vamos prosseguindo. Vamos ver então o que eu detalhei para hoje? Já começamos esse vocabulário com 2 observações tão frequentes na maneira de contar as histórias. E aconteceu que essa só caiu a ficha recentemente, no capítulo 37. Mas naquele tempo, naquele dia, naquela hora, naquele mesmo tempo, naquele mesmo dia. Isso eu já tinha prestado atenção desde o capítulo 6:4, quando dizia: naqueles dias havia gigantes na terra. Vai continuar falando assim no Novo Testamento. Outra coisa interessante de se observar é que Judá desceu de entre seus irmãos. No capítulo 12:10, Abraão desceu ao Egito para peregrinar ali. E dos varões a gente fala o tempo todo. Eu já não falei que a primeira varoa foi Eva? Já Adulão, de cujo nome vem os Adulamitas, aparece pela primeira vez aqui. Mas Davi vai se esconder de Saul em uma caverna neste lugar, em 1 Samuel, no capítulo 22. E dali é que ele sai com seus parceiros no crime. Quanto a Ira, varão cananeu, ainda que o texto não fale assim, é um personagem desconhecido e a gente fica pensando: por que é que Judá entrou na casa de Ira, seu amigo, e viu ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era sua? E não só isso, tomou-a e entrou a ela. Suspeita, não? Lá se foram 9 meses. A filha do varão cananeu concebeu. O filho já nasceu e chamaram o seu nome Er. E Er logo vai morrer pelo seu mau proceder. A filha de Sua tornou a conceber, então pelo menos mais 1 ano se passou. Dessa vez, chamaram o nome do menino Onã. E continuou ainda a conceber. Dessa vez, chamaram o seu nome Selá. Judá estava em Quezibe quando ela o teve. Qual é a necessidade desse detalhe? Nem ideia, pois não se sabe mais nada sobre este local. Do verbo continuar, eu encontrei essas passagens bonitas, inclusive em Eclesiastes 11:6. Salomão diz que é para semear pela manhã e não tirar a mão também à tarde.
pois não se sabe quando a semente produzirá, ou qual das sementes produzirá, ou se as duas produzirão. Então, continua semeando. Mas como já sabemos, a gente perde a noção do tempo na Bíblia. Tanto que o primogênito de Judá, já está na idade de casar, e seu pai tomou-lhe por mulher Tamar. A Bíblia não informa, mas Judá foi buscá-la na família de Sem, sendo filha de Elã. Jazar informa. Elão, o filho de Sem, entrou na história no capítulo 10, 22. Depois, na guerra dos 4 reis contra 5, está Quedorlaomer, rei de Elão. Inclusive, no versículo 7 daquela guerra, está dizendo que os amorreus habitavam em um lugar chamado Azazon Tamar. Será que tem alguma coisa a ver com esta Tamar aqui? Ou é pura coincidência? E quanto à filha que Davi vai chamar o nome dela Tamar, será que é em respeito a esta Tamar? Perguntas sem resposta. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, porque o Senhor tudo vê, e viu que ele fazia o mesmo mal feito que seu irmão Onã vai fazer, pelo que Deus os matou. Há quem critique esse comportamento de Deus, porém, Deus vai matar e mandar matar muitas vezes quando encontra a rebeldia dos seus filhos. No caso, ele não ordenou que era para multiplicar? E Onã sabia muito bem que era a regra entre eles, um irmão suscitar semente ao outro irmão falecido. Até nos tempos de Jesus era assim. Leia Mateus 22, 24. Dos versículos 5 ao 10, do Deuteronômio 25, isso foi gravado nas leis de Moisés. Observe que isso já era assim antes, hein? Se ele não queria suscitar semente ao seu irmão, então não entrasse a ela, é ou não é? Com a desculpa que ele sabia que essa semente não era para ele, derramava-a na terra, para não dar semente ao seu irmão. Por aí se vê como o homem pensa diferente da mulher. Já vimos 3 casos de mulheres oferecendo outra ao marido para terem filhos através delas. O verbo derramar já esteve aqui antes, porém com sentido tão diferente. Enfim, Onã derramou a semente na terra, só que essa semente não dá frutos. E o Senhor viu, achou mal e o matou. Tem morte natural, como já vimos tantas outras vezes. Mas quando Deus é quem mata, é outra morte. Nesse vocabulário vão entrar novos graus de parentesco, mas Nora, nós já vimos no capítulo 11, 31, quando Sarai foi apresentada como Nora de Tera. Agora, além de Nora, Tamar é também a primeira viúva citada na Bíblia. Da condição de viúva tem muitas histórias, mas eu gosto sempre de me referir à leitura de Lucas 21, dos versículos 1 ao 4, que é a passagem favorita dos lobos em pele de cordeiros nas mais variadas denominações. Agora, a sugestão de Judá faz a gente pensar. Era para Tamar ficar viúva na casa do pai dela até que Selá seja grande, ou seja, ela vai ter que esperar o menino crescer, até que denota um tempo determinado, né? Eu já falei no caso de Isaac e Rebeca que a pedofilia era normal naquele tempo. Não foi assim com Abraão e Agar também? Mas sou esquisito uma mulher esperar um menino crescer, não acha? Em Ruth 1, versículos 12 e 13, Noemi não achou isso uma boa ideia. Nós sabemos, mas Judá não sabia, porque Deus estava matando seus filhos. Então, para que porventura Deus não matasse também a este filho, tomou essa decisão drástica para Tamar, ficar viúva na casa de seu pai. E ela foi, pois as mulheres não tinham poder de decisão. Só que, passando-se, pois, muitos dias. Quantos dias? Não diz. Jacó também lamentou a perda de José muitos dias no capítulo anterior. Enfim, passando-se muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá.
E agora o viúvo é ele. Já notou que nunca diz o nome da mulher de Judá? Enfim, passaram-se muitos dias. Depois se consolou Judá. Jacó se recusou a ser consolado no capítulo anterior. Por aí se vê como ele amava José. Porém, Judá acabou se consolando e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas. Significa que ele tinha gente tosquiando as ovelhas para ele, né? No capítulo 31, 19, vimos o verbo tosquiar pela primeira vez quando Labão foi tosquiar as suas ovelhas. Mas lá eu não entrei em detalhes. Hoje eu quero acrescentar estas leituras onde vai falar em tosquiar. Não deixe de conferir. No versículo 1, dizia que Judá desceu de entre seus irmãos. Aqui diz que ele subiu aos tosquiadores. Como é que é isso, hein? Nós conhecemos Timna no capítulo 36 como a concubina de Elifaz. Mas depois vimos que este é um nome unissex. Então, quem será que deu o nome a este lugar onde estão os tosquiadores das ovelhas de Judá? Ninguém avisou, mas deram aviso a Tamar que seu sogro estava a caminho de Timna. Então, eis que ela também tomou uma atitude drástica. Tirou as vestes da sua viuvez, cobriu o rosto com um véu, disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, já contando com a seca de Judá. E ele não perdeu tempo. Vendo-a, teve-a por uma prostituta. Dirigiu-se a ela e fez aquele convite que deu prerrogativa a muitas religiões que usam a prostituição como um modo de atrair mais adeptos. Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti. Tem muitos casos de prostituição na Bíblia. A primeira vez que vimos essa palavra foi no capítulo 34, na história de Diná. Mas aqui, Tamar está disfarçada de prostituta porque viu que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. Que situação, hein? Mais gente se disfarçou na Bíblia, mas sempre foram descobertos em tempo. Observe que o véu que Tamar cobre o rosto para se passar por uma prostituta é o mesmo que Paulo vai fazer referência em 1 Coríntios 11, pois véu é véu. Mas pelo jeito não tinha preço certo, né? Pois ela perguntou: que darás para entrar a mim? E foi aí que Judá se prendeu, pois se comprometeu a enviar um cabrito do rebanho, e Tamar, que era viúva, mas não era boba, pediu logo um penhor, até que Judá envie o pagamento. Será que foi daí que surgiu a ideia do antigo cheque pré-datado? Não sei, mas a palavra penhor surgiu daí. O penhor, ou seja, a garantia que Judá cumpriria sua dívida, era o selo, o lenço e o cajado, artigos pessoais de Judá. Mas de onde veio a ideia de terem selos? Não havia sido citado o selo ou lenço antes, só o cajado, que Jacó diz que passou o Jordão com ele, no capítulo 32, 10. Mas voltaremos a falar tanto dos selos como dos lenços nessas leituras que eu destaquei. Então Judá deu o penhor e entrou a ela, ali mesmo, entre as duas fontes. Já imaginou a cena? E Ira, o amigo adulamita de Judá, estava ali. Como é que uma pessoa que transformou a Bíblia em religião vai assimilar isso? E foi tudo rápido na mesma frase. Judá lhe deu o penhor, entrou a ela e ela concebeu dele. Daí, Tamar levantou-se e foi-se e tirou o disfarce. Tem coisas que a gente começa a pensar, por exemplo, será que Judá não conhecia a voz de Tamar? Mas com a Bíblia é assim. Tem coisas óbvias que passam batidas para dar lugar a coisas inimagináveis. Então, Judá enviou o cabrito por mão de Ira, seu amigo adulamita, para trocar pelo penhor, mas não a achou. Perguntou pela prostituta que esteve ali antes, mas eles não viram Tamar como prostituta.
Agora, o que vem a seguir é que vai fazer a história de fato acontecer. Judá desistiu de recuperar o penhor e deixou com ela para que, porventura, não viesse a cair em desprezo, e ninguém quer se sentir desprezado. Já vimos a atitude de Sarai no capítulo 16:4, com relação a Agar. Só que uma gravidez acaba aparecendo, e quase 3 meses depois, a de Agar foi descoberta e já deram aviso a Judá de que Tamar adulterou. Viu só que interessante? Tamar não estava casada com nenhum filho de Judá, mas ainda assim era considerada sua nora. Estava pejada de adultério. Pejada é um termo antigo que saiu do nosso vocabulário. Porém, adulterar, essa só aumenta cada dia. E qual foi a atitude imediata de Judá? Tirai-a para fora, para que seja queimada. E eles, é claro, tiraram Tamar para fora. Só que ela tinha um plano B e mandou dizer a Judá para conhecer de quem eram as peças do penhor que ele tinha deixado. Lá vem de novo conhecer, ao invés de reconhecer, que eu venho falando constantemente. Aí foi que Judá pôs a mão na consciência e considerou Tamar mais justa do que ele, porquanto não a deu a selar. Só que acabou a história de queimar Tamar, né? Em Levítico 20:10, diz que é para matar tanto a adúltera quanto o adúltero. Judá nunca mais a conheceu, mas o mal já estava feito. E se Er e Onã não fossem maus aos olhos de Deus, isso tudo poderia ter sido evitado. Agora, já está no tempo de Tamar dar à luz, e eis que havia gêmeos em seu ventre. Não são os primeiros gêmeos da Bíblia. Já teve Esaú e Jacó no capítulo 25. E até as histórias são semelhantes, pois lá Esaú saiu primeiro, Jacó saiu depois, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Agora, pôs fora a mão e a parteira atou um fio roxo nela. Entendeu? Nem eu. E aqui tudo tem significado. Já falamos em fio, no capítulo 14, 23, mas por que roxo? Enfim, ela o marcou considerando que ele saiu primeiro, mas ele tornou a recolher a mão e saiu o outro. A pergunta da parteira é outra coisa que não se explica. Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. Eu só sei que o que abriu a rotura, é que ficou como o primogênito. Chamaram o seu nome Pérez, e dele é que virão as famílias mais importantes de Judá. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Será à toa? Enfim, vamos vendo como na realidade funciona a história dos primogênitos, tão importante na Bíblia. Já vimos entre Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, se bem que nesse caso já estava decretado por Deus. Estamos vendo agora e vem mais por aí. Vamos ficar atentos e comparar com o Deuteronômio 21, dos versículos 15 ao 17. Bom, assim se despede a Bíblia Sem Maquiagem hoje, contando com você para a leitura do capítulo 39, voltando à história de José. Até lá!